Você está acompanhando o Headline News neste início de tarde de domingo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Já trouxemos várias notícias e seguimos com mais informações. Agora, 12h28, está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê indenização pela perda de tempo do consumidor em atendimentos por prestadoras de serviço, como, por exemplo, água e luz. E para a gente entender melhor essa proposta, vamos conversar agora com a Renata Abalém, que é advogada e especialista em direito do consumidor. Doutora Renata, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, telespectador. Muito bom estar aqui com vocês e ainda mais falando de um assunto tão importante para nós, porque quem de nós não ficou ainda em fila, em horas no telefone tentando resolver problemas que nós não causamos, problemas que os fornecedores nos causam, né, Lívia? Com certeza, por isso é um assunto de bastante interesse de todos nós. Explica pra gente, doutora, acredito que a senhora esteja bastante por dentro desse projeto de lei. O que seria, está mensurado esse tempo longo de espera? O que seria essa perda de tempo para o consumidor que está estabelecida nesse projeto de lei? Qual que é a proposta? De que forma isso funcionaria para indenizar esse consumidor? Olha, Lívia, isso é muito interessante. Na verdade, tempo hoje é até uma situação filosófica, né? O que é o meu tempo e quanto vale o meu tempo? Mas acontece, o que o projeto fala? Ele fala o seguinte: olha, prestador de serviços, de educação, de água, de luz, de saúde, você não pode deixar mais o seu consumidor esperando. Ele vai ter inclusive serviços bancários também, aquela famosa fila de banco. Então, o que o projeto fala? Ele fala, olha, tempo é considerado um bem e faz parte da personalidade da pessoa, da individualidade do consumidor. Então, se o fornecedor de serviços, ele, de alguma forma, ele menospreza esse tempo, de alguma forma, ele não respeita o tempo do consumidor, ele pode ser, a partir da aprovação do projeto de lei, ele pode ser multado de 25 a 150 mil reais. Independente, veja, de indenização para o consumidor ou não. O que o projeto propicia? Propicia que os órgãos de defesa do consumidor, e nós estamos falando de PROCONs, mais especificadamente, passem a multar os fornecedores que deixam o consumidor esperando, inclusive até por telefone. E aí, uma vez multados, querendo ou não, o consumidor lesado, eu, você, o Zé, a Maria, podemos postular judicialmente uma indenização por aquele tempo. Então, se eu perdi um tempo, porque eu perdi um voo, o voo foi cancelado, a companhia aérea vai, a partir não só deste projeto de lei, mas a partir do entendimento do juiz, ser obrigada a me ressarcir, independente do dano moral que eu sofri. Se eu perdi a minha festa de casamento, se eu perdi o velório de alguém, se eu perdi qualquer coisa, independente desse dano, desse sofrimento, a companhia aérea, só de me fazer perder o tempo, ela vai ser punida pelos órgãos de defesa do consumidor. Agora, no caso simplesmente dessa multa que pode ser aplicada para essas empresas que fizerem os consumidores esperarem além do tempo mínimo de espera, ou máximo, aliás, que é aceitável, o que o consumidor precisa fazer para que haja essa penalidade para essas empresas, doutor? É só procurar o PROCON? Enfim, qual que é o órgão? Só o PROCON? Na verdade, assim, os ministérios públicos vão estar abertos, inclusive, para receber, mas denúncia mesmo, quem recebe é PROCON, e é mais fácil você denunciar e reclamar no PROCON. O que o consumidor precisa fazer, e sempre nós precisamos fazer, é nos municiarmos. Eu estou na fila, eu estou há quanto tempo? Então, eu vou pegar a senha, eu vou guardar aquele papel, eu vou juntar aquele papel na minha reclamação, ou eu estou esperando um atendimento telefônico, então eu vou printar o tempo que eu gastei, eu vou pegar o meu protocolo de tempo na operadora com quem eu estou falando. Então, o consumidor ele precisa estar municiado de provas. Porque não adianta a gente só falar, palavras vão ao vento, nós precisamos
provar o que nós sofremos. Porque eu vou te falar uma coisa, tem coisa mais chata do que você esperar olha, ficou assim, os fornecedores brincam com a gente, e graças a Deus esse projeto de lei, ele veio suprir uma lacuna, e é esse desperdício do nosso tempo. Nós não temos mais tempo a desperdiçar. No caso da indenização, quando além da multa o consumidor se sente lesado, como a senhora bem explicou para a gente, aí não basta procurar o órgão, claro, só para orientar. Caso, a gente tem que deixar bem claro, né, doutora, caso esse projeto realmente venha a ser aprovado e sancionado pelo governo federal, é preciso procurar um advogado para que seus direitos sejam cumpridos e atendidos. Sim, você precisa procurar o judiciário. Em algumas questões, você não precisa de advogado, como a questão dos juizados de pequenas causas, mas você precisa, para que você obrigue o fornecedor a te indenizar ou a te compensar, nós, pessoa física, nós precisamos buscar provocar o judiciário para que essa condenação vá para o fornecedor e venha nos compensar. Mas o que é que os órgãos de defesa do consumidor vão fazer a partir de aprovado esse projeto de lei? Eles vão poder autuar, eles vão poder multar esses fornecedores, eles vão estar em cima desses fornecedores para que os fornecedores não cometam e não roubem o nosso tempo. Uma coisa eu gostaria de deixar claro para o seu telespectador, o seguinte: a Câmara dos Deputados ela abriu uma enquete sobre esse projeto de lei e eu já votei. Embora seja um projeto de lei muito interessante, ele engloba muitas situações, ele deixou de mencionar os grandes varejistas, aqueles supermercados que a gente gasta horas em fila. Então, é importante que os consumidores votem e peçam e mandem e-mails para que a Câmara, as comissões, possam incluir no projeto de lei a punição aos varejistas, aos supermercados, aqueles que nos deixam esperando muito tempo. O projeto de lei não abarca esse fornecedor e eu acho importante porque a gente perde muito tempo em fila de supermercado. Agora, doutora, é claro, a gente está trazendo essa informação desde o início, que a demora, a espera longa por esse atendimento, por esses atendimentos básicos, muitas vezes essenciais, é algo muito frequente. Mas tem alguma estatística para mostrar para a gente, mais palpável, de que realmente é um problema que precisa ser combatido? Perdão, como essa lei, por exemplo, caso venha a ser aprovada? Sim, veja, eu não consigo hoje te informar dados, números, mas a gente está nessa peleja, nesse levantamento de dados, nessa propositura de ações judiciais há muitos anos por causa da fila de banco. E aí, em alguns momentos, alguns consumidores conseguiram ser indenizados porque ficaram muito tempo esperando em fila de banco. Os municípios começaram a publicar legislação punindo as agências bancárias por deixar os seus consumidores esperando, mas aí o judiciário diminuiu nas condenações e hoje você não vê mais condenação nesse sentido. Agora, o que a gente percebe é, aprovado esse projeto de lei, transformado em projeto de lei, não só o consumidor pode voltar a pedir uma indenização por espera, como os órgãos de defesa do consumidor, independente de leis municipais ou não, vão poder multar bancos, lotéricas, inclusive até serviços de saúde, o que para mim é uma novidade bastante interessante, dado aí essa problemática que nós vivenciamos com a pandemia. Essa parte da lei, para mim, ela vai ter que ser bem discutida, porque não está muito claro, sabe? Agora, doutora, a senhora mencionou legislações municipais e aqui eu trago também algumas questões estaduais também e federais. Existem algumas leis, bastante leis, principalmente municipais, que estabelecem que alguns tipos de serviço, como bancos, por exemplo, tenham locais para as pessoas se sentarem, porque é um tipo de serviço que às vezes demanda mais tempo mesmo de espera, leva mais tempo para o cliente ser atendido. Essa proposta que está sendo discutida no Congresso independe se no local tem lugar para as pessoas se sentarem, para as pessoas ficarem mais à vontade, leva em consideração que
alguns serviços terão mesmo um tempo maior de espera do que os outros? Tem esses detalhes nessa proposta que está sendo discutida? Na proposta não tem com relação ao ambiente de espera do consumidor, porque nós podemos tratar não só de cadeira, de assento, como de uma água, como de um banheiro. Então, esse projeto de lei ele não fala sobre isso, ele fala exclusivamente sobre o tempo e ele limita o tempo de espera. Então, por isso eu entendo que, uma vez aprovado, as legislações municipais elas vão ter que se adequar a essa legislação maior, mas não impede que a lei municipal trate do assento, do banheiro, do fornecimento de água para o consumidor, porque isso é salutar. A gente conhece histórias, principalmente no interior do Brasil, e a gente tem que levar isso em consideração. Uma coisa são grandes centros, outra coisa é interior, onde as pessoas são mais humildes. Então, a gente entende, aliás, e não só mais humildes, mas como tem poucos prestadores de serviço, a gente entende a necessidade de leis municipais e leis estaduais estarem regendo essa matéria. Agora, tem outra questão também abordada nessa proposta no Congresso, doutora, que trata sobre menosprezo ao tempo do cliente pela prestadora do serviço. O que significaria isso? Olha, eu achei essa parte da legislação, Lívia, para mim é a mais fantástica, porque isso dá um leque de interpretação muito grande. O que é desprezo? Eu, por exemplo, esses dias eu estava tentando adquirir mudar o meu voo. Eu fiquei uma manhã inteira tentando, pelo telefone, mudar o meu voo. Depois eu fui para o chat, não consegui, aí tentei no telefone. No telefone, eu acho que eu peguei uns 5 ou 6 protocolos. Cada um deles eu esperei uma meia hora. E isso ou não é menosprezo pelo meu tempo? Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei praticamente mais que a metade do dia tentando resolver um problema que eu poderia, pelo site, resolver. Então, isso é o menosprezo pelo meu tempo. E não é só o meu tempo lá, sentada na minha casa, trabalhando e esperando, não. É o tempo em que eu gasto para ir numa loja e fazer uma simples compra. O que é? Por quê? Porque nós não temos fornecedores educados e esses fornecedores não educam seus funcionários a tratar o consumidor como importante, mesmo seja o mais simples de nós, porque o nosso tempo é importante e é isso que o projeto de lei abarca. A partir desse momento, se eu vou comprar um telefone e se eu tenho que ficar para comprar um telefone 1 hora, essa empresa que vende esse telefone, ela pode ser multada. E isso é muito bom, porque é um menosprezo para o nosso tempo, né? O menosprezo, menospreza-se, os fornecedores menosprezam a nossa identidade, a nossa capacidade, a nossa pessoa. E isso é que o projeto tende a suprimir. Doutora, acho interessante a gente reforçar as orientações que a senhora trouxe mais no início da entrevista para o consumidor que queira fazer uma reclamação quando essa lei for aprovada e estiver em vigor. Que a documentação, que são os registros de que ela realmente tem esperado além do normal por esses serviços. O protocolo que a senhora citou agora no caso das ligações é essencial. E no caso dos atendimentos que são presenciais, a senha, tem como a senhora repetir essas orientações para o nosso consumidor? Sim, o consumidor, olha, o consumidor, para ele provar qualquer coisa e para ele provocar o judiciário, ou para ele, a reclamação dele surta efeito, ele tem que estar municiado de tudo. Ah, tá, não tem senha, na fila onde eu estou não tem senha, não tem nada, mas eu tenho alguém que está na minha frente, eu tenho alguém que está atrás de mim. Então, pegue o CPF, pegue o nome, pegue o telefone dessa pessoa, porque se você precisar provar alguma coisa, você tem à sua disposição, havendo a ausência de documentos, você tem alguém que prove que você estava lá, que você ficou lá e que essa pessoa também ficou e que o consumidor foi lesado. Que o direito de consumo foi aviltado, ele foi menosprezado. Essa palavra foi sensacional na lei, viu, Lívia? Doutora Renata Abalen, advogada especialista em direito do consumidor, obrigada pelos esclarecimentos nesse domingo, doutora. Bom restinho aí de fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para você e para todos também. Obrigada, boa tarde.